Olá. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada do caderno de número 9. O tema é Testamentos e Testamento Vital. E olha, esse é um ponto crucial do item 4.10 do edital ENAC. O nosso objetivo aqui é mergulhar nos conceitos, nas características, nas formalidades que cercam esses atos que são tão importantes na prática notorial e, claro, alvos frequentes em provas de concurso. Vamos desvendar o que é essencial saber sobre as disposições de última vontade. Exatamente. Vamos abordar desde a capacidade para testar até as nuances das diferentes espécies de testamento e as obrigações do tabelião. E, claro, vamos destacar aquelas sutilezas que podem aparecer numa prova da FGV, né? Perfeito. Então, vamos começar pelo começo. O que define um testamento de acordo com o material do professor Lessa? O conceito é a base de tudo, né? O testamento é um negócio jurídico unilateral, personalíssimo, solene, gratuito e essencialmente revogável. É por meio dele que uma pessoa dispõe dos seus bens, total ou parcialmente, ou faz até declarações não patrimoniais para que tenham efeito depois da morte dela. Está lá no artigo 1857 do Código Civil. Certo, vamos detalhar um pouco essas características. Personalíssimo, isso quer dizer que não pode ser feito por procurador. É isso. Nem mesmo com poderes especiais. Isso mesmo, é um ato privativo do autor da herança. O artigo 1858 não deixa dúvida. Unilateral, porque ele se aperfeiçoou com a única vontade do testador. E solene. Solene, porque a lei exige formalidades bem rígidas, sabe? Embora o STJ venha mitigando um pouco esse rigor quando a vontade do testador é muito, muito clara. Entendi. E muito importante, é revogável a qualquer tempo. O artigo 1969 garante isso. A pessoa pode mudar de ideia quando quiser. Mas existe alguma exceção para essa revogabilidade? Alguma coisa que, uma vez escrita no testamento, não pode mais ser apagada? Sim, e esse é um ponto clássico de prova. O reconhecimento de um filho feito em testamento é irrevogável. O artigo 1609 do Código Civil prevê isso. A parte patrimonial dos bens você pode revogar, mas o reconhecimento da filiação, não. Aquilo fica para sempre. Que interessante. Então a parte patrimonial pode ser revogada, mas a declaração de filiação cria um status que não pode ser desfeito? Exatamente isso. É uma proteção à identidade da criança, do filho. Falando em quem pode fazer o testamento, qual é a regra de capacidade? A chamada capacidade testamentária ativa. Aqui está um detalhe fundamental que o professor Lessa sempre destaca. Podem testar os maiores de 16 anos. 16, mesmo sem assistência. Isso, mesmo sem assistência. E também quem tiver pleno discernimento no momento do ato. É o que diz o artigo 1860. E o ponto-chave é: a capacidade é aferida no momento da lavratura. Se a pessoa ficar incapaz depois, não invalida o testamento que ela fez, quando era capaz. Faz sentido. A foto da capacidade é tirada naquele momento. Perfeito. E do outro lado, quem não pode receber por testamento? A capacidade passiva. Bom, o Código Civil, lá no artigo 1801, traz uma lista de impedidos justamente para evitar conflitos de interesse, sabe? Não podem ser nomeados herdeiros ou legatários, por exemplo, a pessoa que escreveu o testamento a rogo, as testemunhas... As testemunhas do próprio ato. Exato. O concubino do testador casado, com algumas exceções, claro, e, para nossa área, o tabelião que lavrou ou aprovou o ato. Entendido. Agora vamos para as espécies de testamento que envolvem diretamente o tabelião. Como funciona o testamento público? O testamento público, ele é de competência exclusiva do tabelião de notas. Os requisitos do artigo 1864 do Código Civil são muito claros. Ele tem que ser escrito pelo tabelião no livro de notas. Certo. Ele tem que ser lido em voz alta pro testador e duas testemunhas, todos juntos ao mesmo tempo, e depois ser assinado por todo mundo. E aqui a gente tem aquelas situações especiais, né? O cego e o analfabeto. Exatamente. E o material do professor Lessa é enfático nisso. O cego e analfabeto só podem testar pela forma pública. Só. Por que essa restrição? É uma proteção. Por cego, por exemplo, tem uma solenidade extra, a dupla leitura.
Uma é feita pelo tabelião e a outra por uma das testemunhas. É uma garantia de que a vontade dele está sendo fielmente transcrita. Uma auditoria em tempo real, praticamente. É uma ótima forma de ver. E o testamento cerrado, aquele também conhecido como místico ou secreto. Nesse caso, o testador escreve ou pede para alguém escrever. O importante é que ele entregue o documento já pronto ao tabelião. E o tabelião não leu o conteúdo. Não, ele recebe na presença de duas testemunhas, mas não para ler, e sim para aprovar. O tabelião então lavra o chamado auto de aprovação, costura e lacra o envelope. O conteúdo fica secreto. E aqui tem a pegadinha da FGV que o caderno menciona, né? Qual é o alerta? O alerta é crucial. O tabelião não lê o conteúdo da cédula testamentária. Ele lê apenas o auto de aprovação, que ele mesmo lavrou. Se ele lê o conteúdo do testamento, ele desnatura o ato, ele viola o sigilo, que é a alma do testamento cerrado. Entendi. A função dele é só formalizar o invólucro, não o conteúdo. Perfeito. O material também aborda o testamento vital. Mas, pelo que eu entendi, ele não é um testamento de sucessão, correto? Corretíssimo. E esse é um ponto que gera muita confusão. O testamento vital, que tecnicamente a gente chama de Diretivas Antecipadas de Vontade, ou DAV. DAV. Isso. Ele é uma escritura pública declaratória. Os efeitos são para durante a vida, são intervivos, não para depois da morte. E qual é o objetivo desse documento, então? É um instrumento de autonomia e de dignidade. Nele, uma pessoa capaz declara quais tratamentos médicos ela aceita ou recusa, caso no futuro ela tenha uma doença grave que a incapacite de se expressar. Então é como deixar instruções para os médicos. Exato. O foco é garantir a ortotanásia, que é a morte digna, no tempo certo, e evitar a distanásia, que é aquele prolongamento artificial e inútil da vida. A base para isso é a Resolução 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina. E é importante frisar que ele não pode conter disposições ilegais, como a eutanásia, que é crime no Brasil. Já falamos que o testamento é revogável. Mas e o rompimento? Qual a diferença? A revogação é um ato de vontade do testador, ele decide mudar. Já o rompimento é uma revogação legal, ela é automática. Acontece quando surge um descendente sucessível que o testador não tinha ou não conhecia quando testou. É o que diz o artigo 1973. Então a lei presume que, se ele soubesse do filho, ele não teria deixado os bens daquela forma. Exatamente essa presunção. E aí o testamento se rompe em todas as suas disposições patrimoniais. Entendi. E sobre a revogação, tem um ponto interessante no material. Revogar o testamento que revogou o primeiro não faz o primeiro voltar à vida, né? Exato. O efeito repristinatório não é automático no direito testamentário brasileiro. O artigo 1971 é bem claro. Para que o primeiro testamento voltasse a valer, o último teria que dizer isso expressamente. Para fechar a parte prática, quais as obrigações do tabelião depois de lavrar um testamento? O tabelião tem o dever de informar quinzenalmente a SENSEC, no módulo RCTO, que é o Registro Central de Testamentos Online. E ele informa o quê? Ele informa os testamentos públicos e os cerrados que foram lavrados ou aprovados. Mas o sigilo é absoluto enquanto o testador for vivo. A informação sobre a existência do testamento só é liberada com a certidão de óbito ou por uma ordem judicial. Ok, vamos fazer uma revisão rápida com os pontos-chave do fechamento estratégico do professor Lessa para a gente fixar o conteúdo. Vamos lá. Idade mínima para testar: 16 anos e sem assistência. Certo. Testemunhas: 2 para o público e o cerrado, 3 para o particular. E os casos especiais? Analfabeto e cego, somente pela forma pública. Isso. Procuração: vedada. É um ato personalíssimo. Perfeito. Rompimento: o surgimento de um filho desconhecido anula as disposições patrimoniais. E o testamento vital ou DAV, escritura para efeitos em vida, baseada na autonomia da vontade. Sem secreto. Comunicação quinzenal obrigatória. E um detalhe importantíssimo: se houver herdeiros necessários, o testador só pode dispor de metade da herança. Uma última dica sobre as cláusulas restritivas na legítima.
Sim, um ponto muito importante do artigo 1848 do Código Civil. Para impor cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade ou incomunicabilidade sobre a parte legítima da herança, o testador precisa declarar uma justa causa no testamento. Ele tem que justificar, então. Tem que justificar, não basta só querer. Chegamos ao final desta análise aprofundada sobre testamentos e testamento vital. Fica muito claro que a atuação notarial exige uma precisão técnica e um respeito profundo pela vontade do declarante, seja para disposições após a morte ou para garantir uma vida digna até o seu fim. A segurança jurídica que o tabelião confere a esses atos é o que garante a paz social e o cumprimento da vontade soberana de cada indivíduo. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Existe algum tema específico que gostariam de ver analisado aqui? Deixem nos comentários. Até a próxima!